Boa tarde. Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre um assunto muito importante na nossa profissão. Acredito que em todas as profissões, mas como a gente aqui é do mercado da micropigmentação, a gente vai falar sobre isso voltado ao nosso mercado de micropigmentação. Nós já vamos começar, tá? Preparem aí o papel, a caneta. Tudo que eu vou falar é bem importante, funcionou pra mim, eu tenho certeza que se você fizer vai funcionar pra você também. Oi. Não liguem a bebê aí chorando, tá? Quem tem bebê sabe, né? Acabou de mamar, mas já tá sentindo falta do cheirinho da mamãe. Deixa só eu diminuir o volume aqui da só um minutinho, tá? Oi, Vi! Tudo bom, amiga? Vamos lá? Sem mais delongas, que às vezes o Instagram libera 1 hora, às vezes 1h30, mas para nossa live não cair sem a gente terminar de falar o nosso conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um obstáculo na nossa profissão, um obstáculo na nossa carreira: não ter autoridade profissional. Muitas alunas, muitas pessoas, elas entram em contato comigo, e até aqui em curso presencial também, elas fazem essa reclamação, vamos dizer assim, né? Ai, como que eu vou ter a minha autoridade profissional? Como as pessoas vão me enxergar como autoridade profissional? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Então, assim, antes da gente começar esse conteúdo, eu vou pedir uma coisa para vocês aí que estão assistindo. Deixem perguntas referente a outros temas, questões, dúvidas que você tenha da nossa profissão, até do próprio Instagram, das próprias redes sociais. Deixa na caixinha de pergunta ou manda lá no meu direct, até para eu ir conhecendo vocês melhor e poder ir fazendo todo o meu conteúdo baseado na dúvida de vocês, para eu sempre poder ajudar vocês. Eu faço muitas pesquisas, a minha equipe faz bastante enquete, para a gente saber o que o mercado da micro, o que as micropigmentadoras querem saber. Porém, se vocês puderem nos ajudar por aqui também, por caixinha de pergunta, pelo direct, ou até mesmo, se vocês quiserem, tem o link do nosso WhatsApp na bio do meu Instagram. Vocês cliquem lá e mandem a pergunta de vocês, a opinião de vocês, a dúvida de vocês, fazem a gente elaborar temas e cada vez mais ajudar vocês. Isso é muito importante. Então, se vocês puderem fazer isso, vai ajudar a gente a criar conteúdos e vai ajudar vocês a esclarecendo as dúvidas exatas que vocês querem saber. Porque às vezes pode ser que eu fale de um tema aqui no qual você não tenha tanta dúvida. E se você interagir aqui comigo, a gente vai poder falar a mesma língua. Tá bom? Vamos começar então aqui falar sobre não ter autoridade, tá? O que vocês acham que é autoridade profissional? O que vocês entendem como ter autoridade no seu mercado? O que vocês entendem quanto a isso? A autoridade profissional está muito ligada à segurança, a ter clareza no que você fala, propriedade. Você precisa ter propriedades no que você fala. Falar de um assunto no qual você domina. Isso que é ter autoridade profissional. Você precisa dominar o assunto que você está falando. Você precisa se impor, ter certeza das coisas, não falar nada com dúvidas, ter convicção do que você fala, saber tudo o que envolve o seu mercado. É óbvio que nós nunca vamos saber tudo, nunca.
né? Tá longe da capacidade humana saber tudo. Porém, nós precisamos estudar sobre o nosso mercado para quando vier uma pergunta ou você tiver que esclarecer algo para sua cliente, você passar certeza, ela sentir confiança no que você fala. Você precisa ter confiança no que você fala. Você não pode simplesmente começar algo e falar qualquer coisa e falar o que você acha que é, não se basear em nada. Hoje o Google está aí para isso. Lá, como tem coisas ruins, tem muitas informações boas de fontes seguras. Você acompanhar lives como essa que você está acompanhando agora, o que acontece? Você acrescenta no seu conhecimento. E o conhecimento ninguém tira de você. Não tem como alguém vir e falar, me passa o seu conhecimento, como se fosse, passa aqui nesse pendrive o seu conhecimento e você vai ficar sem ele. É impossível isso. O que você aprende, você aprende. O que você vê, você não consegue mais desver. Então é muito importante o estudo. Entende? Vocês estão anotando? Papelzinho, caneta na mão, é muito importante. Quem tá gostando, pode colocar o dedinho aí no coraçãozinho para eu saber se o conteúdo está sendo relevante para você. E é muito importante também você clicar nesse aviãozinho aqui no cantinho da tela para compartilhar essa live e essas informações com outras pessoas. Mesmo que elas não sejam exatamente da área da micro, pode ser da área da beleza, até de outros setores, não tem problema. Nós estamos falando de autoridade. Estamos falando de micropigmentação porque é o nosso ramo, né? Então não tem como. E outra coisa que é muito importante na autoridade é assim, eu quero ter autoridade, mas não é você que se dá este título. Eu tenho autoridade agora e ponto final. Não, a autoridade não é você que adquire, a autoridade é percebida pelas outras pessoas, percebida pelas suas clientes. Não tem como você comprar este título. Eu quero ter autoridade, então agora eu vou ser autoridade profissional. Não tem como. A autoridade, ela é percebida. Quando as pessoas percebem que você tem autoridade, isso muda tudo. Isso é muito importante. E eu falei aqui anteriormente, se você não sabe daquele assunto a fundo, se você não está aprofundada naquele assunto, você precisa o quê? Você precisa estudar. Não tem outra forma de você saber das coisas sem estudar. Não tem como. Então assim, às vezes a pessoa fala assim, eu escolhi de repente ser designer de sobrancelhas, manicure, porque não precisa estudar. Aí é que você se engana. Aí é que você está caindo no mesmo erro da maioria. Você acha que ser uma simples designer, ser uma simples manicure não exige estudos. É óbvio que existe. Tudo tem que ser estudado. Independente da profissão, você precisa saber fazer ela bem feita. Você precisa passar confiança e convicção para as pessoas de que você é autoridade profissional naquilo, de que você é expert naquilo. Então, às vezes a pessoa está com preguiça. Eu vou escolher uma profissão que não precisa estudar. Se você já está com esse pensamento, eu tenho certeza de que você não vai ter sucesso em nenhuma profissão, desde a mais simples até a mais complexa. Não tem como. Vamos supor aqui, vamos dar um exemplo, porque aí sempre que a gente dá exemplo, fica mais fácil da gente entender e trazer para a nossa realidade as coisas. Vamos supor que isso é um exemplo de autoridade, tá, gente? A gente que é micropigmentadora, a maioria das micropigmentadoras sofre com isso, né? Nós vamos lá, realizamos o procedimento na nossa cliente e a gente explica tudo para ela, como que vai ser o processo de cicatrização. Nós explicamos tudo na hora, no dia do atendimento. Vamos explicar tudo e a gente explica tudo. Ok, explicamos, realizamos o procedimento, ela adorou, foi embora para casa dela. No terceiro ou no quarto dia, a cliente vai te chamar pelo WhatsApp ou vai até te ligar e vai falar o que para você? Ai, fulana, a minha sobrancelha tá saindo toda, a casca tá caindo e tá saindo todo o pigmento junto, acho que comigo não funcionou, não pegou o pigmento. Você já explicou tudo aquilo para ela, mas como que você vai passar a sua autoridade profissional? Através dessa indagação dela, através dela ligar e fazer uma reclamação para você. Como que você vai mostrar? Você precisa mostrar segurança, firmeza no que você fala.
você vai explicar novamente com muita paciência todo o processo cicatricial. Você já explicou, porém na hora que acontece, que ela vê que a casquinha está saindo e a sobrancelha dela está sumindo, ela se apavora. E aonde ela vai buscar o conforto? Em você. Então você precisa mostrar autoridade profissional para ela. De que forma? Acontece assim, 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 assado. Não se preocupe, fique tranquila, isso acontece com todo mundo, é o processo de cicatrização do procedimento de micropigmentação. Fique tranquila. Agora, vamos supor que ela te chame no quarto dia e fala: ai, fulano, minha sobrancelha saiu toda, não pegou, ai, eu quero fazer meu retoque agora, que não sei o que, que não sei o que. E você mostrar desespero. Jura? Não pegou? Não acredito, me manda uma foto, deixa eu ver, vem aqui. Ai, meu Deus do céu, não pegou, o que será que aconteceu? Você não sabe responder para ela o que aconteceu porque você não estudou. Se você tivesse estudado, você saberia dar a resposta com confiança, convicção. Se você não estudou, você não sabe o que está acontecendo. Você vai achar que aquilo é uma coisa anormal, que a sobrancelha dela não está fixando e que o problema é todo seu, vai se desesperar e vai mostrar o quê? Insegurança. E o que é insegurança? Insegurança é dúvida, é incerteza. E quando você mostra isso, você bota tudo a perder, tudo a perder. Se você estava por acaso tentando galgar a sua autoridade profissional, você acaba de jogar ela pelo ralo. Então você precisa estudar sim, você precisa dar respostas de bate-pronto. É óbvio que de repente, uma hora ou outra, você de repente não saiba. E é mais bonito você falar que irá pesquisar e vai mandar a resposta para ela na sequência, do que você falar qualquer coisa, encher linguiça, falar qualquer merda, e ela descobrir que você está falando coisas erradas só porque ela vai se sentir ofendida. Porque ela é leiga no assunto, você está falando qualquer coisa para ela que ela tem que engolir. Então assim, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Se você não está preparada para tal situação, você nem comece. Não começa. Se você não está preparada para aquela situação, você não deve começar. Porque se você começar, você tem que ter essa autorresponsabilidade. Você precisa estudar sim. Você precisa entender micropigmentadoras, você precisa entender de pele, vocês precisam entender do organismo, do processo de cicatrização, como o organismo reage quando ele é lesionado. Quando a nossa pele é lesionada, o que acontece? Você precisa entender essas coisas. Não é somente designer, somente um bom mapeamento. Não é só isso. Não é somente uma boa profundidade, somente escolher a cor ideal. Tem muitas coisas além do que a gente pode ver com os nossos olhos. Tem coisas atrás dos bastidores e a gente precisa entender todo o passo a passo. Então vamos dizer assim, você se formou, sei lá, em 2014, vai. Hoje já estamos em 2021, 7 anos. Você fez só aquele curso básico. Aí chega hoje, 7 anos depois, você quer falar referente à técnica. Você vai falar o quê? 7 anos é muito tempo. 7 anos já aconteceram várias atualizações da técnica, de pigmento. O que você vai debater com uma técnica ultrapassada? Você parou no tempo, você virou uma estátua, você está lá parada no tempo. O que você vai debater? O que você vai falar para a tua cliente quando ela te perguntar? Vai falar uma informação velha? Uma informação de museu, de 7 anos atrás? Não pode, não tem como. Você precisa sempre estar atualizada. Então a nossa profissão ela anda em constante evolução. E se você não evoluir, você não vai ter autoridade profissional nunca. Isso é fato. É fato. Experimenta não estudar. Experimenta não fazer especializações. Experimenta lançar uma técnica no mercado e você não saber. Experimenta. Você vai ver o fracasso vir na sua frente e você não vai conseguir parar. E qual que é a tendência? Você não fazer mais micro e aí botar a culpa na carreira, na profissão. Ah, essa profissão não é pra mim. Tem muita micropigmentadora no mercado, uma em cada esquina. Se você não se destacar, você vai ser mesmo só mais uma micropigmentadora aqui nessa rua aqui, por exemplo, nesse centro de São Vicente. Aqui tem um monte. Quer fazer parte deste monte? Fica sem fazer nada, fica sem se especializar, sem passar a sua autoridade profissional. Agora, se você quer,
Você anota aí tudo que eu tô falando, que faz total sentido, fez pra mim, eu tenho certeza que vai fazer pra você. Tenho certeza absoluta. Vamos lá, deixa eu mudar aqui minha folha com os meus tópicos pra gente não ir esquecendo de nada. Isso tudo que eu acabei de falar aqui, gente, faz parte da autoridade ser percebida. Percebida. Como que eu vou fazer a minha cliente perceber a minha autoridade? É quando ela faz uma pergunta que eu acabei de dar o exemplo. Ai, minha sobrancelha tá saindo, o que eu faço? E você sabe responder. Você está convicta naquilo que você está respondendo. Você não está mentindo. Você está falando realmente o que acontece. E o que acontece com todo mundo, não é só com ela. Quando ela desligar o telefone ou a conversa do WhatsApp se encerrar, ela vai até dar risada. Ela vai falar, poxa, ela me tranquilizou, acontece com todo mundo, não é só comigo, é o processo mesmo da cicatrização. É mesmo, ela me falou no dia do atendimento isso, eu que me apavorei e não lembrei. É verdade, ela sabe do que ela tá falando e acabou, ela vai esperar os 30 dias para voltar para fazer o retoque. Pronto, simples assim, entende? Então como que a gente pode passar isso para as nossas clientes? Através de saber responder as perguntas que elas fazem, não querendo fugir aqui pegando gancho, uma pergunta assim que as pessoas elas fazem muito, cliente faz muito essa pergunta. Minha sombra, se a gente fizer o procedimento, ela chegou no teu estúdio, fez o procedimento com você, fez a avaliação com você, que eu costumo chamar de consultoria, você fez lá o desenho, fez a marcação, tudo certinho na sobrancelha dela, ela gostou, ok, tá quase fechando. Aí ela faz aquela pergunta assim, aquela pergunta que sempre vão fazer. Mas esse procedimento que você faz, com o tempo ele fica azul? Ele vai ficar verde, esverdeado? Que eu tenho uma amiga, eu tenho uma cunhada, a sobrancelha dela ficou azul. Essa pergunta é campeã de audiência para as micropigmentadoras. O que você vai responder? Vai ficar azul ou não a sobrancelha dela? Você precisa responder essa pergunta com técnica, usando termos técnicos. Por quê? Porque ela precisa confiar no que você está falando. Você deitaria numa maca, fecharia os olhos, entregaria sua testa para alguém que você não confia? Se responde essa pergunta para você mesma. Faria isso? É aquele famoso ditado, a cliente tem que usar aquela frase clichê com você, eu confio em você de olhos fechados. Ela precisa ter essa frase na cabeça dela e confiar em você, mas para que ela confie, você precisa passar essa confiança. Então vamos lá, ela perguntou da sobrancelha se vai ficar azul, você precisa responder com técnica, responder o porquê fica azul, o porquê fica verde e o porquê a sua técnica não vai ficar. Ela vai entender, isso já aconteceu comigo, eu não consigo nem contar quantas vezes, tá? Já esqueci, né? Eu já tenho quase 5 anos aí de profissão, então essa pergunta já foi feita para mim milhares e milhares de vezes, milhares. Então assim, você precisa responder com técnica, ela precisa deitar na sua maca e se sentir tranquila. As minhas clientes chegam a dormir no meio do procedimento. Imagina, você fechar o olho, dormir e deixar uma pessoa fazer algo na sua testa. É porque você precisa confiar demais naquela pessoa. Você precisa confiar demais. Se você não está confiante, você vai ficar o tempo todo, de repente, querendo segurar o espelho. Aí tá ficando bom? Deixa eu ver, me dá o espelho para mim ficar vendo. Se a cliente faz isso com você, você não conseguiu passar autoridade profissional para ela. Você não passou confiança. Não passou. Já aconteceu comigo no início da profissão? Já aconteceu comigo. Cliente, eu posso ficar vendo no espelho você fazendo? Eu falava, pode. Tipo assim, na minha cabeça, mas eu já te expliquei tudo, né? Quer ver o quê, né? Mas eu não tinha dado valor ao que eu tava falando pra ela. Eu não tinha conseguido passar esse valor pra ela de uma forma que ela confiasse em mim. A culpa era de quem? Era dela? Não, era minha. A culpa não era dela, a culpa era minha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo captar a mensagem? Vocês estão anotando o que eu estou falando? A nossa cabeça é muito falha, a gente entende as coisas agora, da meia hora a 1 hora a gente esquece exatamente o que foi falado. Então essa é uma dica muito importante.
Tudo que vocês gostarem, que forem úteis para vocês, que façam sentido para vocês, vocês anotem. E não somente anotem, né? Vocês tirem do papel executando. Né? Isso tem que ser feito, né? Tudo que fica no papel, fica no papel. Uma hora você amassa o papel e joga no lixo. E ter toda essa autoridade te leva para um próximo nível, onde tudo que você falar, as pessoas elas vão confiar, elas vão acreditar. Essa autoridade te leva a ser referência no seu mercado. Quando alguém falar de sobrancelha, a pessoa vai lembrar de quem? De você. Porque você passou tanta autoridade que quando a pessoa falar de micropigmentação, ela vai lembrar de você. Aonde que a gente consegue passar autoridade? Também pelas redes sociais. Como que eu passo autoridade pelas redes sociais, Stephanie? Como eu vou fazer isso? Como você vai fazer isso? Você vai poder gravar um procedimento, fazer uma live ao vivo de um procedimento, explicando o passo a passo do seu procedimento. Você de repente vai fazer uma live explicando sobre coloração, sobre rena, sobre a aplicação da rena, quanto tempo dura, como ela pode durar mais tempo. Você vai elaborar temas do seu dia a dia, biossegurança, como você faz para manter a segurança dentro do seu espaço, do seu estúdio, o que você usa, como você descarta o seu lixo, perfuro cortante, que são as lâminas, as agulhas, as lâminas de tebori, tudo que corta, tudo que fura, como que você faz esse descarte. A cliente, quando ela começar a ver esse conteúdo no seu Instagram, nas suas redes sociais, ela vai falar, caramba, nesse lugar eu tô segura. Nesse lugar aqui que eu vou fazer minha sobrancelha, eu posso ir lá de olho fechado. Ela é uma boa profissional, ela sabe do que ela tá falando, eu vou ter segurança em relação a doenças, ela pratica a biossegurança no espaço dela. Quando você comprar produtos novos, faça stories. Elas gostam de saber qual é o material que você usa, qual a marca que você usa, dê sugestões. Fala como que você faz. Quando elas chegarem no espaço de vocês, elas já estão o quê? De olhos fechados. Elas vão confiar em vocês de olhos fechados. É assim que funciona. Você precisa que as pessoas percebam essa autoridade. E tem autoridade em tudo que você fala, em tudo que você explica, em tudo que você estuda. E a autoridade que você passa através aqui, ó, da telinha do Instagram. Gente, essa ferramenta, o Instagram, é gratuito. Você entra, faz uma conta e você pode se promover aqui. Eu não consigo entender como que a pessoa não consegue criar autoridade no Instagram. Se você estivesse pagando, eu não tenho dinheiro, se a desculpa fosse essa, mas você não está pagando nada. Você precisa de um login e de uma senha para entrar aqui, ó, e ter total acesso. Você tem acesso a todas as ferramentas de live, de stories, de feed, assim como eu tenho. Então não tem desculpa. Você não precisa pagar um comercial na Globo para aparecer para as pessoas. Você tem aqui o Instagram para você aparecer. Então acorda. A sua autoridade não está sendo percebida porque você não está sabendo passar isso. E desculpa o meu tom de voz, é porque às vezes vem umas pessoas com umas perguntas e falam, como é que eu faço isso? É grátis, é gratuito. Você só precisa o quê? Aparecer, colocar aqui a cara para bater. E óbvio, vai ter gente falando mal de você? Vai ter gente. Se você fizer alguma coisa, se você não fizer nada, vai ter alguém para falar mal de você. Isso é fato. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Mas você tem que estar respaldada, você tem que ter o quê? Um planejamento. Você precisa estar falando coisas que fazem sentido, coisas que são verdadeiras. Você não pode vir aqui para ficar enchendo linguiça. E aí automaticamente as pessoas vão te cancelar. Ninguém vai querer ver nada seu porque você só fala groselha. Então você precisa vir para cá, mas com responsabilidade, obviamente, né? Passar autoridade são coisas que fazem sentido, coisas que estudos comprovam. Não é falar qualquer coisa que você vai ter autoridade, não. Tá? Então isso você precisa passar. Outra coisa também, como que eu mostro a minha autoridade? Você tem que estar sempre se especializando. Eu falei que você lá no começo da live que você não pode parar no tempo,
Poste seus cursos, mesmo que seja cursos online. Tem muita gente que não dá valor para curso online. Curso online é tão bom quanto um presencial, só depende de você, do seu esforço. Não adianta nada você ir lá numa escola presencial, o professor pegar na sua mão. Tem muita gente que acha que isso que é válido. Pega na minha mão que eu vou saber fazer. Você não vai saber nada sem treino. Ponto final. Não vai ter treino. Não vai ter professor pegando na mão que substitua um treino, não existe. É óbvio, eu pego na mão, muitos professores pegam na mão, sim, isso ajuda a passar uma confiança para a aluna, mas se ela não treinar, não vai resolver nada pegar na mão 10 vezes. Ela precisa treinar. A live de anteontem foi sobre treino. Vocês viram lá que sem o treino não tem a possibilidade de vocês fazerem bons atendimentos e, consequentemente, faturarem aí um valor de 5, 7, 10 mil por mês aí no seu estúdio. E dá para faturar mais, porque tem gente que é preguiçosa. Eu não vou trabalhar de segunda-feira, que salão de beleza não trabalha de segunda-feira. Você é cabeleireira? Você é todo mundo? Você tá no padrão de salão de beleza? Nós somos micropigmentadores. Quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer conquistar seus objetivos? Arregaça as mangas e vamos trabalhar de segunda a segunda. Das 7 da manhã às 9, 10 da noite. Eu já fiz isso. Quando você tem um propósito, quando você tem algo para conquistar, quando você tem um sonho para atingir, você trabalha. Você trabalha. Então isso tudo te gera autoridade. Óbvio, né? A autoridade também está no campo de batalha, está no tempo da sua experiência, mas isso daí não se preocupa, é com o tempo. Não tem como você pegar a experiência em um dia. Tem coisas que você só vai aprender com a experiência. Isso também te torna mais autoridade. Mas isso não é o principal. Não é o principal. Ter tempo de carreira não é o principal. Entende? Você precisa ter estudo. Você precisa ter convicção do que você fala. Saber que aquilo é real, que aquilo funciona. O tempo e a experiência, o campo de batalha, você conquista com o tempo. Não tem, isso você não compra. Eu quero comprar 5 anos de experiência. Daqui, vamos colocar aqui. Não tem como. Isso daí não vende. Infelizmente, tá? Você precisa galgar passo a passo e ir curtindo o processo. Hoje eu não sei tudo, amanhã eu sei um pouco mais, semana que vem eu sei um pouco mais. Você precisa ir sendo feliz no meio do processo e curtindo todo o processo. Se você não fizer isso, você vai ser sempre frustrada. Achar que você precisa ser a perfeita, só que a perfeição só vem com o tempo. Não fugindo aqui da nossa autoridade, já estou dando uma fugida, vamos voltar aqui para o nosso tema, que é autoridade profissional. Você precisa se posicionar. Se posicionar aonde? Em relação ao quê? Se posicionar em relação às suas clientes, aos seus concorrentes, outras pessoas que estão aqui ao seu redor, que fazem a mesma coisa que você. Se posicionar no meio de outros profissionais. Isso tudo, você ter um posicionamento na carreira referente a essas pessoas, clientes, concorrentes, outros profissionais, referências. Se você tiver este posicionamento, isso também te traz autoridade e você vai começar a se tornar referência para essas pessoas. Ser referência é fantástico, é você ter muita autoridade profissional. Mas como é que você se torna referência? Você precisa se posicionar diante dessas pessoas. E como que se posiciona diante dessas pessoas? Eu acabei de falar aqui na live desde o início. Você precisa entender do que você fala. Autoridade é o quê? Você sabe, se alguém te fizer uma pergunta, um profissional da mesma área que você te fizer uma pergunta, você poder debater. Se alguém falar alguma coisa que você não concorda, você consegue debater e provar que aquilo não é real. Você é autoridade no assunto. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. As pessoas começam a te seguir, a olhar você como referência. Por quê? Porque você sabe do que você está falando. Autoridade, gente, é a capacidade de confrontar objeções. Anota essa daí. Anota essa. Autoridade é a capacidade de confrontar objeções. Isso é autoridade. Se você for capaz de
ter este confronto, você tem autoridade profissional, você conquistou aí a sua autoridade profissional. Outra forma de mostrar também autoridade profissional é quando você for fazer uma live, quando você for atender a sua cliente, sempre, gente, ó, tá de jaleco, tá com a roupa adequada para a sua profissão, né? Não é legal a cliente chegar no seu estúdio e você tá lá de chinelão, nada de errado com isso, tá? A gente tá falando aqui de quem quer ter autoridade. Quem quer ter autoridade tem que fazer os sacrifícios para ter autoridade. Quem não quer ter, quem quer continuar atendendo dessa forma, não tem nada de errado com isso. Tudo bem, tá? Tudo bem, tá? Aqui é a minha opinião, o meu posicionamento para você ter autoridade profissional. Então, se a cliente chega no teu estabelecimento e você tá lá de chinelão havaianas, shortinhos, sem colocar uma touca, sem colocar seus EPIs, seus equipamentos de segurança, se ela chegar lá, ela vai te dar qual valor se você tiver assim, com essa vestimenta? Você não vai ser hipócrita aqui e falar que chega no lugar e essa pessoa tá bem apresentável, tá bem vestida, se ela não te passa uma confiança. Ela te passa uma confiança. E se ela tá mal vestida? E mal vestida que eu tô dizendo, gente, é aquela roupa à vontade, tá? Eu não tô dizendo que eu não uso Havaianas, eu uso na minha casa, pra ir pra praia, tá? Mas pra trabalhar, não. Então, assim, a pessoa vai te passar mais confiança se ela tiver bem apresentável, bem vestida, ou se ela tiver nessas condições que eu falei agora pra você? Que autoridade profissional que você vai ter, gente? É uma coisa besta que muita gente acha boba, mas é muito importante. Você tá ali, ó, alinhada, com a roupa limpa. Geralmente quem usa jaleco, quem é micropigmentador, designer de sobrancelha, sabe que rena, pigmento suja pra caramba. Então sujou teu jaleco, troca. Não tenha só um jaleco, né? Sujou, você já troca seu jaleco, né? Usa seu jaleco lá no dia, coloca pra lavar, no outro dia você já tá com outro. Esteja sempre limpa, arrumada, alinhada. Não é bonito um jaleco cheio de mancha de rena. É feio. Feio demais. Entende? Isso também passa autoridade. Pode achar que é bobeira. Não é bobeira. Eu, no final da gestação, eu tenho pra vocês aí que me acompanham, sabem que eu tenho uma bebê aí de 2 meses, né? No finalzinho da minha gestação, era no final do ano. Minha bebê nasceu dia 12 de janeiro. Então eu trabalhei até dia 9 de janeiro. Eu trabalhei o final do ano, que a gente sabe que final do ano pega pra capar na agenda, né? Só que meu pé tava super inchado, parecendo uma batata, parecendo um pão. Não cabia nenhum sapato em mim, nenhum sapato. Nem que eu fosse em loja procurar um sapato pra mim, cabia. Não dava, meu pé tava muito inchado mesmo. E aí, infelizmente, eu tive que usar Havaianas para atender. Só que a cliente chega, eu tava com um macacão bacana, macacão de gestante, mas no pé eu tava de Havaianas. A cliente chegava, gente, era tão constrangedor aquilo pra mim, que era a primeira coisa que eu falava: me desculpa a vestimenta, é que eu não encontro sapato para caber no meu pé. Aí a cliente dava risada, ela: não, relaxa, já passei por isso, é mesmo, o pé fica muito inchado, de repente só cabe o chinelo do marido. Eu ficava tão constrangida, gente, que a cliente chegava e já falava do meu chinelo. Às vezes ela não ia nem perceber, mas eu já falava: ó, desculpa eu estar de chinelo, porque não tá cabendo nenhum sapato no meu pé. A cliente: relaxa, que isso, imagina, você tá na reta final da sua gravidez. Deixava eu tranquila, mas eu ficava tão preocupada em estar de chinelo, olha a minha cabeça, que todo mundo que chegava aqui eu falava do chinelo. Às vezes a pessoa não ia nem olhar pro meu pé, mas eu já falava do chinelo. Então, assim, você tá bem apresentável, passa sim autoridade, gente. Passa sim, e não é bobeira. Não é bobeira. Autoridade é um conjunto de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês. Tudo que eu falei faz total sentido, porque eu faço. Se eu não fizesse, se fosse uma coisa que me falaram, eu ia colocar em dúvida aqui. Mas tudo que eu falei pra vocês fazerem, tudo que eu falei pra vocês que passam autoridade, passa mesmo. A autoridade é tudo isso que eu falei. Ou você tem autoridade, ou você não tem. É simples assim. Não tem como ficar em cima do muro, no meio termo. Eu tenho só um pouquinho de autoridade. Não tem essa. Ou você tem ou você não tem. E para ter autoridade, só depende de você. Não depende de mim. No que tá dependendo de mim, eu tô falando aqui pra vocês. Tô passando
a minha vivência, a minha experiência, todo esse conteúdo para vocês que eu anotei tudo. Eu estudei para falar o que eu tô falando para vocês. Eu parei aqui e fui colocando tópico por tópico do que gera autoridade para eu poder passar para vocês e não esquecer de nada, porque tudo é muito importante, todos os detalhes, as vírgulas são importantes. E para ter autoridade só depende de você, né? Eu posso ter te falado tudo isso, você pode executar ou pode não executar, aí depende de você. Nada é fácil, não tem nada fácil, tudo é necessário dedicação, tempo, sacrifícios, você precisa se dispor de tempo. Estudar não é estudar 2 minutos, 5 minutos, acabou, tchau, fecha o caderno, fecha a internet, fecha o Google. Estudar requer toda uma atenção, um silêncio, uma concentração. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu sei aí que de repente você, mulher igual eu, casada, empreendedora, tem filhos, tem marido, tem uma casa para cuidar, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu também sou tudo isso aí. Não é fácil você conseguir tempo para todas as coisas. Não é fácil, mas eu te digo que se você determinar, se você se planejar, tudo é possível. É possível você passar essa autoridade profissional que você tanto almeja. Basta você querer. Pague o preço. Pague o preço. Às vezes a pessoa quer ser igual a determinada pessoa. Ah, eu quero ser igual àquela pessoa. Só tá ali falando que quer ser igual, mas você sabe tudo que ela fez para chegar naquela posição? Você também quer fazer tudo que aquela pessoa fez? Aí é que tá o negócio. Você quer fazer tudo que aquela pessoa fez para ter aquela autoridade que ela tá te passando? Não basta só querer ser igual, gente, a alguém. Não basta querer modelar alguém. Você precisa fazer o que aquela pessoa faz. Não tem nada de errado em modelar as pessoas. Pegue alguém como referência que você admira, que você goste, que você se inspira e modele ela. Isso não é inveja. Modelar quem te inspira. Se alguém me escolhe me modelar, eu vou ficar super lisonjeada. Eu vou ficar muito feliz. Eu estou inspirando uma pessoa. Isso não é ter inveja, é você modelar alguém que te inspira. Mas aí você tem que fazer o quê? Tudo que aquela pessoa faz. Os estudos que ela tem, as noites mal dormidas, acordar mais cedo e dormir mais tarde, preparar conteúdos de qualidade, estudar, aparecer nas redes sociais. Aí você começa a ser semelhante àquela pessoa. Claro, ser semelhante. Traga a sua personalidade, o seu jeito para suas coisas. Somente modele, não copie. Cópia fica muito feio. Fica exatamente, é o nome, cópia. Você não vai ser autêntica. Você não vai ter a sua autoridade profissional. Você está copiando. O segredo é modelar. Modelar as pessoas que te inspiram, não copiar. Modele, traga para a sua personalidade, com as suas palavras. Aí não tem problema nenhum. Você assistir conteúdos que te inspiram e modelar. Isso pode ser feito, com certeza pode ser feito. Pague o preço que o seu reconhecimento vem. A live de hoje falou sobre autoridade profissional. Tudo que eu falei forma um conjunto de coisas. Se você usar tudo isso, se você usar essas ferramentas ao seu favor, eu tenho certeza que a sua autoridade profissional só vai crescer. E lembre-se, a autoridade profissional não é um título que você compra. A autoridade profissional, ela é reconhecida, ela é enxergada pelas pessoas. As pessoas que te enxergam como autoridade e não você mesmo. Anotou o recado? Anotou o conteúdo? Muito feliz de todo mundo que passou aqui pela live. Gratidão, muito obrigado. Hoje às 8 tem um outro conteúdo muito bacana. Se eu fosse você, eu não perdia. O tema tá incrível. Não começar. Esse é o tema da nossa live de mais tarde. Então, se eu fosse você, eu não perdi, estaria lá com papel e caneta na mão, porque eu tenho muita coisa importante para falar para vocês e de muito peso, muito conteúdo rico. Tá ok? Um grande beijo, bom fim de tarde aí e a gente se encontra às 8, tá bom? Um beijo, muito obrigada pela presença de todos vocês.